Olá, sejam bem-vindos ao 11º Café com IA. E esse Café com IA muito especial. Além da logomarca nova, diferenciada, nós temos um ambiente novo aqui de gravação no Instituto Luiz Mário Moutinho e com 4 referências da área de inteligência artificial. Nós temos um da área do direito e 3 médicos, que são as referências de inteligência artificial dentro do estado de Pernambuco. E participando do Café com IA, onde nós vamos aqui bater um papo informal. Como vocês sabem, Café com IA é um bate-papo entre amigos. E aí eu tenho a honra, né, de ter pessoas ilustres com esse conhecimento que podem aqui estar contribuindo principalmente para as áreas da área médica e da área advocatícia, né? Esse conhecimento de tecnologia que a gente vai aqui conversar, né, com vocês sobre essa tecnologia. Vocês sabem, quem já assiste, né, o podcast Café com IA, que normalmente eu só tenho um convidado e eu deixo o convidado contar a sua história de como é que ele chegou a esse momento. Mas agora, como a gente tem um quadro diferenciado, né, com 4 sumidades da área, eu vou fazer a apresentação dos 4, falando aqui do mini currículo, né, mini bio, gerado pela IA. E teve alguns pequenos ajustes que cada um fez. Olha só, alucinou esse pedacinho aqui. Vou começar com o Dr. Luiz Mário Moutinho. Ele é advogado, foi juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco por 30 anos. Atualmente é sócio da Cerura Advogados, liderando a área do contencioso civil. Fundador e curador científico do Instituto Luiz Mário Moutinho. E também é professor de Direito Civil e do Consumidor. Seja bem-vindo ao Café com IA. Obrigado. Agora eu vou apresentar, vou por aqui quem está aqui na minha frente, certo? Que é o Dr. Fernando Augusto Figueira. É cirurgião cardiovascular e superintendente de ensino, pesquisa e inovação do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, mais conhecido como IMIP. E formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência em cirurgia cardiovascular pelo Instituto do Coração de Pernambuco, possui MBA em gestão executiva em saúde pelo INSPER e doutorando na USP, com mais de 150 transplantes cardíacos realizados. Lidera programas de inovação em saúde e foi agraciado com a medalha de mérito Santos Dumont pela FAB, em reconhecimento ao seu trabalho na área de transplantes cardíacos. Muito bem-vindo, doutor. Alucinou pouco, tá? Alucinou pouco. Obrigado, pessoal. E vamos agora para o doutor Frederico Jorge Ribeiro. Doutor Fred. É médico pernambucano. Isso aí é muito bonito quando a gente fala pernambucano. Né? Aí é caprichoso. Especialista em clínica médica, cardiologia e terapia intensiva, com ampla experiência em gestão hospitalar. Atuou como superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e também forte atuação em saúde pública em Pernambuco. Eu sei que eu trabalho na Secretaria do Estado. É especialista em gestão de hospitais universitários, federais, pelo Instituto Sírio-Libanês e atualmente cursa o mestrado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, com foco em governança ágil e saúde digital. Veja, um médico fazendo engenharia, ciência da computação na Federal. Eu vou ter que perguntar sobre isso. Eu vou ter que perguntar, vai ter que ter perguntas sobre isso. E agora temos o doutor Mário Rino Martins, que já conversamos, já tivemos, acho que esse é o nosso 3º ou 4º podcast. É verdade. Eu acho que já é o 4º. Carimbado. Tivemos um lá no Real Hospital Português. É verdade. Tivemos um na Faculdade de Nova Roma e tivemos um aqui já no Instituto Luiz Mário Moutinho. A gente já está ficando
expert. íntimo. O doutor Mário Rino Martins é cirurgião oncológico, especializado em cirurgia minimamente invasiva e robótica, com atuação destacada no Hospital do Câncer de Pernambuco e no Real Hospital Português. Formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência no INCA, mestrado em cirurgia pela Universidade Federal e doutorado em oncologia pelo Camargo Cancer Center. Lidera programas de inovação em cirurgia oncológica, sendo referência em oncologia e cirurgia e saúde digital. Só temos feras aqui. E o interessante é que quando eu fiz, né, a solicitação na IA, no GPT, aí eu pedi o currículo, né? Simplesmente veio umas 4 páginas de cada um. Aí eu tive que pedir, gere o mini currículo, o mini bio de cada um. A minha alucinou, pelo que eu tô vendo. Bom, Pelo que eu vejo, a minha alucinou. Vou me apresentar, né, para todos, mas para quem está chegando pela primeira vez aqui no Café com IA, eu sou Álvaro Pinheiro, tenho meu pós-doutorado em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Pernambuco, numa pesquisa de tomada de decisões, usando algoritmos de inteligência artificial para tomar as decisões na área jurídica. E o meu doutorado é em Engenharia da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade de Pernambuco, onde eu também fiz uma pesquisa focada em inteligência computacional, que são redes neurais artificiais. Bom, esse é Álvaro que vai estar aqui nesse bate-papo com essas grandes mentes pensantes que fazem a referência de inteligência artificial nas áreas de saúde, na área do direito em Pernambuco e, por que não dizer, no Brasil e no mundo. Então, eu vou começar. Aí aqui é um bate-papo. Nós somos todos aqui, já nos conhecemos, né? Então a gente vai seguir na linha do que vocês acham que inteligência artificial deve contribuir, já está contribuindo, mas principalmente o que irá contribuir no futuro, né? Mas eu vou começar pela área do direito, focado para a área de saúde, né? Luiz, na sua visão, com toda a sua experiência de juiz, mas também muito com essa sua experiência de professor, né, da área trazendo automação para essa área, nessa sua visão, né, o que a área de saúde tem, né, de mudar, mas que não gere impactos jurídicos, porque muitas vezes a gente está até comentando aqui fora, né? A gente tem até boas intenções, Opa, mas de boas intenções, né? tá bastante cheio, viu? Então a gente tem que ter certos cuidados. E aí eu pergunto, né? O que é que você diria que os médicos deveriam ter cuidado com o uso da inteligência artificial? Bem, Álvaro, a inteligência artificial está se democratizando agora para a gente, né? Ela existe há muito tempo, como todos sabem, mas o acesso, estar com ela na palma da mão, é algo muito recente, 4, 5 anos aí, 3 ou 4 anos, com a OpenAI, né? O famoso ChatGPT. Foi quando nós passamos a ter esse contato direto. Eu, desde o começo, que uso, e venho utilizando, e vejo a velocidade como ela se transforma, e como ela é útil, né? Mas, como tudo na vida, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem efeitos colaterais, né? Com o passar do tempo, pela minha experiência, eu tive um momento que eu estava tão confiante nos resultados, nas respostas que ela me dava para a minha área, que eu baixei um pouco a guarda com relação à questão da auditagem da resposta dada. Em outras palavras, né? Em considerá-la, não considerá-la como uma ferramenta, como um instrumento que acelera o meu processo de trabalho, que acelera potencializa a minha capacidade laboral, aumenta não só a eficiência, mas também me permite mergulhar em ambientes que eu conheço razoavelmente, então amplifica a minha biblioteca de conhecimento. Mas um dos riscos é você, com o passar do uso e o ganho de confiança,
baixa a sua guarda de vigilância sobre as respostas que ela dá, né? Por mais precisa que ela seja, você tem algo que a natureza humana, ela não vai, pelo menos ainda não alcança, na minha visão. Pode ser que alcance, né? Foguete não dava ré, hoje já dá. Verdade. Então, pode ser que ela alcance. Mas para o momento, para o cenário atual, um dos riscos é o eventual excesso de confiança daquele profissional de saúde que é um entusiasta, né? A gente tem dois perfis quando vem uma nova tecnologia: o refratário e o apaixonado, o enlouquecido. Certo? Descobri, agora é a solução da humanidade. E aí esse entusiasta, quando ele vai ratificando o entusiasmo dele com os resultados muito bons, né, do que ela faz, pode baixar um pouco a guarda Perfeito. da intervenção dele, né? Desconsiderá-la não considerá-la como na medicina como um bom R1, digamos assim, né? Já aprendeu jargão. Tem filho médico, né, e termina aprendendo. Eu queria até aproveitar e dar, naturalmente, Pois não. agradecer o convite, Mário, Fred, Luiz Mário, professor Álvaro, e relatar algo em cima do uso da IA em relação do ponto de vista assistencial. E transversalizando isso para a conversa jurídica. Isso é fato, né? Algumas plataformas de IA têm ajudado a tomar decisão, né? E já há casos registrados de má atuação profissional nos Estados Unidos, onde, na verdade, o juízo questiona o médico, mediante um desfecho negativo, porque ele não usou IA. E muitas vezes, baseado nessas plataformas eletrônicas de tomada de decisão, que já tem IA embutida, a prova e registro de que houve uma consulta, houve uma orientação pelo registro eletrônico de uma tomada norteada, uma decisão norteada por inteligência artificial. O médico utilizou-se da tão famosa e recém-famosa autonomia médica, tomou a decisão contrária, baseada no seu conceito pessoal e no seu aprendizado, e foi julgado, e aí eu não sei qual foi o desfecho disso, né? Ele foi julgado por não ter usado, tendo tido orientação clara e um registro eletrônico de que ele foi orientado, ou tinha a opção de seguir a IA. Então veja que situação perigosa está o médico hoje. Ele tem acesso à IA, o IA deixa o rastro na sua prática, na pegada digital, e o médico fica assim, se deu bem com IA, muito bem. Agora, por outro lado, eu pergunto, e quando a IA erra sobre esse contexto? Quem vai ser... A IA, ela é uma ferramenta como o bisturi também o é, não é? Tão quão. Com a diferença de que ela interfere na capacidade cognitiva, e aí a tomada de decisão, que é o ponto central. Do ponto de vista jurídico, não é? Se o médico seguiu os protocolos da ciência, não é? Se ele adotou as providências que eram obrigatórias, não é? Tão quão ao que a IA deu, né? Ou tão semelhante quanto, que não existe um caminho só, pelo que eu compreendo, os médicos me corrijam, mas não há um caminho único na medicina, não é uma ciência exata. Nem 100% segura. Nem 100% segura. Então, se ele adotou a tomada de decisão dele tem lastro na medicina baseada em evidência, o desfecho negativo, né, o infortúnio, entra na cota do risco, da aleatoriedade, enfim, da situação concreta, do caso concreto. Estaria dentro daqueles parâmetros. O fato da IA ter dado um outro caminho é hipotético que o erro não, porque nós não estamos falando de erro. Não. Nós estamos falando do desfecho. Estamos falando de uma tomada de decisão pelo caminho do médico e uma possível tomada de decisão pelo caminho da IA. Pelo caminho da IA não se tem certeza de que o desfecho não seria idêntico. Então, assim, é continuar enxergando a IA, do ponto de vista jurídico, como sendo uma simples ferramenta. Suporte à decisão. Isso, suporte a uma decisão. Mas a decisão como uma junta de médicos que se reúnem. Como é que vocês veem este caso aqui? Não é? Se
os colegas que estão compartilhando com a tomada de decisão recomendam um caminho, mas o que está na ponta pilotando, que vai tomar a decisão, que é a autonomia médica, está convicto de que aquilo não é o melhor caminho, e aquele caminho que ele entendeu não ser melhor, não escapa aos protocolos, às evidências, não há que se falar em erro médico. Então, o conclave de médicos humanos seria mais ou menos o conclave de médicos algorítmicos, Sim. né, da IA. Perfeito. Né? Então, eu acho É uma que essa excelente- é a analogia. Que bom que a gente tá com o advogado Então, aqui. Contrataria o senhor para me defender. No mundo Só jurídico, se né? não me chamar de senhor mais. Tá bom, tá combinado então. Mas já aproveitando. Não, pois não, pois não. Eu só acho que essa frase, que acho, não sei se foi dita por Boris Yeltsin ou por Gorbachev, né? Confie, mas verifique. Essa é uma frase que hoje está mais atual. Eu não sei qual dos dois presidentes da Rússia disse, mas ela existe. E até inclusive eu boto até no meu WhatsApp como mensagem lá, confie, mas verifique. Eu acho que essa é a frase que Check, né? que é a frase que resume o que é que E você vai quando fazer com a O IA. Luiz Mário falou de que é um assistente. O problema é que com a evolução e a capacidade de fortaleza e cada vez mais assertividade, quando é que vai deixar de ser um assistente e vai passar a ser um ferramental necessário, tal como uma luva é utilizada e, naturalmente, fazer um procedimento sem luva é uma má prática. E quando é que a gente vai superar essa barreira e vai ser incorporado como sendo um ferramental, não mais apenas acessório ou suplementar, mas algo absolutamente indispensável. Mandatório. E Rino deve ter muita coisa para falar de cirurgia robótica, inclusive eu vi uma apresentação da plataforma nova da DaVinci com IA já embutida. Isso. O robô para de funcionar, viu? Se o robô estiver interpretando que o movimento está sendo inadequado, ou ele vai cortar algo que a inteligência artificial está lendo lá e está dizendo, não corta isso, e o cirurgião teimosamente vai lá e corta, o robô para. E chega um disclaimer na tela e fala, please, do not be stupid. Eu tive a oportunidade até de Já tinha perguntado de ter sido até apresentado, né, ao robô. E aí vem a pergunta, né, para Mário, porque naquela versão, né, ele já tinha mostrado uma série de sofisticações que por si só já justificam fazer a cirurgia robótica, Uhum. né? Mas de lá para cá, quais são essas evoluções, né? O Fernando já falou uma. Aí quais são essas evoluções que, na sua opinião, fazem com que, assim, um médico que ainda não foi para essa área, né? Ele está, vamos dizer assim, correndo o risco de se tornar obsoleto, porque ele não está aproveitando esse ferramental. E quando eu falo ferramental, obviamente a gente tem a robótica, que já tem inteligência artificial embutida, mas não só na robótica, o uso da inteligência artificial para tudo aquilo que você já colocou, que já lhe dá o commodity do tempo. do tempo. Né? Aí eu lhe pergunto, o que é que você acha, né, que pode fazer essa transformação cultural para os médicos que não foram, quebrarem seus paradigmas e irem para essa área? Obrigado pela pergunta, professor. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Eu é que Obrigado agradeço. pela presença aqui, junto com essas figuras, essas autoridades de IA. Essa é uma resposta extremamente ampla, né? Então eu vou tocar em alguns pontos, mas certamente tem centenas de outros que a gente não vai conseguir abordar. Falando só, pegando o gancho que o Fernando falou, eu acho que, na minha visão, isso vai ser muito próximo, Fernando. Muito. Vou falar mais da minha área, tá? Hoje em dia, para um paciente com câncer, você faz uma caracterização molecular. Isso não é mandatório, mas já está se tornando uma coisa bastante comum. Até porque os mecanismos que desenvolveram o câncer em fulano é diferente de Beltrano, B, C, D. Isso tem implicações de tratamento e de prognóstico. Só que a quantidade de dados que vão sendo gerados vai tornando praticamente impossível que o ser humano tome a decisão usando todos esses parâmetros de forma assertiva e correta. Hoje ainda é possível, dá um trabalho danado, mas mais alguns anos, e aí não são muitos não, isso vai se tornar impossível. E aí a gente vai ter que confiar no que a IA vai dizer para a dona fulana que está com câncer de mama, que tem um perfil genético XYZ, e o que é melhor para o caso dela. Quer dizer,
dados massivos, né? A área de E saúde é o que não personalizados, falta, né? inclusive, por exemplo, ele sabe disso, né? A gente usa muito dado de fora. A gente toma uma série de condutas, algoritmos, abordagens que são estabelecidas fora do país. É o estudo do doente que não existe, né? Que não existe, que não é o nosso doente, com É o nosso o estudo perfil, do com doente nossa que não existe. miscigenação, com nossa característica social, né? Isso É. é para dar um exemplo. Mas falando especificamente da robótica, eu sou um entusiasta da robótica, eu vi a evolução e estou vendo mais ainda. O primeiro ponto é clara democratização, porque eu acho que um dos pontos era preço, era uma tecnologia muito cara. E aí você pega a promessa do próximo robô chinês, que tem uma tecnologia absolutamente semelhante às Como é o melhores. nome dele? Esse aí tem o Toumai e tem o próximo que eu não decorei o nome, é de alguma coisa. E já vem com a possibilidade de custar 30% do valor. Promete da substituir o plataforma. Leonardo, né? Mesma Não vai coisa do substituir, mas é o DeepSeek da robótica. Isso mesmo. Então a gente vê o caminho de outras tecnologias que foram incorporadas na medicina, que ao longo do tempo foram baixando de preço e se democratizaram, sabendo que o robô ele te dá uma série de vantagens. E eu acho que a principal delas é pegar o cirurgião experiente, né, que já vai tendo alguma dificuldade física, eventualmente, de visão, de movimento, e deixar esse cara que é muito experiente, que ele já tem uma qualidade técnica muito boa, ter um tempo de trabalho maior, um tempo de atividade cirúrgica maior. Me lembrou até aquele filme Avatar, viu? Você falando isso. Ele tá quase aí. Daqui a pouco o cirurgião entrou em coma, mas a mente funcionando, já está conectado com o robô e o robô A funciona. professora me perguntou da outra vez se dava para fazer da varanda de casa. Ainda não, mas aguarde que daqui a pouco a gente vai operar da varanda de casa. Promete, né? Promete. Julgar processo já dá da varanda de casa. Há algum tempo. Estamos na frente. Mas aí, veja, uma coisa é a gente saber que a tecnologia ela está avançando a passos largos, principalmente na saúde privada. Mas a gente tem aqui Fred, que é diretor de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E aí eu lhe pergunto, Fred, quais esses desafios para que a gente na área pública, na saúde pública, a gente consiga ter esse uso da inteligência artificial, que a gente percebe claramente que a iniciativa privada está fazendo o uso e o bom uso e cada vez mais uso. Bom, boa noite. Eu quero agradecer inicialmente o convite de participar aqui desse espaço. Antes eu queria comentar algumas coisas aqui que foram colocadas. Primeiro dizer que realmente isso já é uma preocupação. A história de você ter e reconhecer que a tecnologia realmente funciona, né? Tem um trabalho de um cara chamado Hurwitz, eu acho, que ele diz que a saúde digital tem que sair do nice to see, ou seja, é legal de ter para o eu preciso ter. Sem isso ela não se encaixa. Segundo, dizer que a saúde digital, para se incorporar às práticas clínicas atuais, tem enfrentado uma série de barreiras e desafios, não só aqui como no mundo todo, tá? E isso não é diferente na saúde pública. A fórmula ainda não se conhece, mas realmente como a gente vai pegar toda esse ferramental que a gente tem à disposição e introduzir isso na prática clínica diária é um grande desafio, porque essas coisas ainda estão se consolidando, muitas coisas se mostram legais de ter, mas são completamente dispensáveis, isso já se provou em várias tecnologias. Você ter por exemplo, um reloginho que mede sua pressão, que mantém isso numa plataforma e que você acompanha, é legal de ter. Eu descobri que eu tinha apneia com esse relógio. Exatamente. É legal de ter, mas não é uma coisa indispensável. Então, enquanto os profissionais não enxergarem valor no uso daquilo, vai ser difícil você conseguir implantar, enquanto não houverem políticas públicas que definam exatamente que ferramenta deve ser usada, em que local deve ser usada, em que situação deve ser usada, a gente não tem isso. E enquanto não houverem resultados robustos de que o uso daquela tecnologia para aquela indicação realmente reduziu mortalidade, morbidade, mudou o prognóstico do paciente, a gente não tem ainda esses dados, a carência desse tipo de coisa ainda é uma barreira para a gente conseguir adotar isso na prática clínica. Esse é um aspecto importante quando a gente quer implantar isso para beneficiar o cidadão.
até um tempo atrás, achava-se que o fato da saúde digital não estar implantada longamente era a falta de computador e internet, que é um mito que caiu. Não é isso. Aliás, não é só isso, né? É um conjunto de fatores que tem interferido nisso, e isso é um desafio para a gente na área pública. E eu acredito que alguns desses aspectos também na área privada, tá? Eu acho que a área privada, apesar de ter uma flexibilidade maior de você conseguir mais coisas, mas algumas dessas dificuldades em algum momento cabe também na área privada. Esse eu acho que é o grande desafio que a gente trata lá na Secretaria Estadual de Saúde hoje. A gente sabe que isso funciona, a gente sabe que melhora a experiência do paciente, independente de desfecho clínico. Por exemplo, você tem uma tecnologia implantada numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, que tem dificuldade de acesso, isso é bom. Melhora a jornada do paciente, a experiência do paciente. Mesmo que ainda não tenha dados suficientes para dizer, não, isso melhorou e reduziu mortalidade, morbidade, etc. Você não tem, não tem. Mas é injusto com a saúde digital. A saúde digital ganhou tração de 2020 para cá. Não é justo que uma tecnologia que vem em 5 anos consiga dar resultados tão robustos quanto outras. Alguns também admitem que o custo da saúde digital é caro. Pode até ser, mas o custo de muita coisa começou caro e depois barateou. Então também não é justo eu dizer que a saúde digital é cara e eu não uso por causa disso, porque muitas vezes a ressonância para dar diagnóstico de lesão do joelho era caríssima. Hoje já não está tão cara assim, já dá para fazer. Então, eu acho que esse conjunto de desafios eu resumiria da seguinte forma. Ainda não se encontrou uma forma de conseguir fazer com que essas ferramentas digitais úteis, etc., consigam ser incorporadas à prática clínica e ainda se carecem de trabalhos robustos que digam que isso realmente mudou o prognóstico do paciente, entendeu? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. A gente só vai ter investimento público ou políticas públicas na hora que a gente provar o valor, quer seja para o rastreio da jornada. A jornada menos, mas principalmente a mortalidade. Deixa eu só entrar, só porque Sim, vai na mesma linha, que foi uma inquietação que apareceu, mas não com a indagação já assim tão direta, né? Não seria, partindo da premissa de que sim, você, para tomar a decisão de incorporar uma tecnologia, precisa ter base de dados, né? E você não incorpora, e aí fica o ciclo vicioso, né? Então não seria o caso de uma pivotagem, como acontece no setor privado, né? Com muita frequência, uma pivotagem, um plano piloto, para só aí ser ali lógico, onde envolve pesquisa, envolve volume de dados, que a estatística permita tirar alguma conclusão mais consistente. Mas uma pivotagem para poder não ficar correndo nesse ciclo vicioso, né? Eu não implanto porque eu não tenho dados porque não implanto. Já existem ações do governo federal, a justiça seja feita. A criação da Secretaria de Saúde Digital, Secretaria Executiva de Saúde Digital da professora Anistela Haddad tem dado um grande apoio nesse aspecto. Recentemente ela lançou, acho que ano passado, o programa SUS Digital, que previa justamente ações de planejamento e custeio na área de saúde digital. O Estado entrou, na verdade o Brasil todo entrou, e vários estados já elaboraram seus planos de ação de saúde digital. Os planos de ação de saúde digital, eles têm 3 linhas que compõem esse plano. A primeira linha é chamada o pessoal chama de literacia, alfabetização, letramento digital, enfim, educações, ação de educação. Importantíssimo. Isso. Segundo eixo de ação é o eixo relacionado às tecnologias, plataformas, aplicativos, etc. E o terceiro, que eu acho que esse é que vai dar a grande resposta ao que o senhor falou, que é o de interoperabilidade. Isso já está sendo trabalhado nos estados e no DataSUS. O DataSUS hoje, palavras do DataSUS, tem uma preocupação muito maior com o dado, da forma como você recebe. Exatamente. Eles utilizam o padrão FHIR, né, para poder fazer, já tem um padrão definido dentro de lá. E, mundial, né? Exatamente. E eles não têm muita, assim, existe uma preocupação com os sistemas, mas assim, cada unidade escolhe o sistema que vai usar. Agora, a informação ela tem que chegar naquele padrão. E Pernambuco é um dos estados pilotos, né, com o Rodrigo Brenan está lá trabalhando com isso, com a equipe, para compor com outros estados esses padrões para que
esses padrões sejam importados para o DataSUS. O DataSUS, baseado nisso, tem um aplicativo, acho que Conecta, não, Meu SUS Digital, né, isso, e aí você vai ter um padrão de informação estruturado em 3 níveis: do paciente, onde ele vai ter acesso a toda a informação dele; do médico, que vai ter acesso à informação do paciente; do gestor, que muitas daquelas informações interessam a quem faz a gestão da rede de saúde, né? Essa é a arquitetura básica que o Ministério da Saúde tem pensado para a área de saúde digital, ou seja, seguir essas linhas que estão sendo seguidas. A gente já fez o plano, já tem um orçamento já colocado lá na Secretaria de Saúde Digital, e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. É interessante isso, porque Pernambuco, não porque eu sou pernambucano, mas Pernambuco é sempre um ponto fora da curva, né? Dos estados, você vê que Pernambuco, Goiás, eu vejo o Brenan falando que estão bem estruturados, né, nesse processo de limpeza dos dados. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, eu costumo dizer que mineração de dados é mais importante do que inteligência artificial. A gente até na última conversa a gente falou do caso do Compass, né, da área de direito, que é uma IA que dava suporte à decisão a juízes durante 2 anos, mas era preconceituosa. Por que ela se tornou preconceituosa? Porque os dados eram enviesados. Não é que o modelo é enviesado. Mas aí eu aproveito e pergunto para Luiz. Porque assim, na área de tecnologia, muito do que a gente tem na área de tecnologia veio da área de saúde. A gente se a gente vai estudar, a gente vê que a área de saúde foi quem começou todo o processo dos métodos científicos. Então, ela deu todo o embasamento que hoje todas essas outras áreas usam, né? Como a área de tecnologia, como a área do direito, até que muitos dos termos que a gente usa, né? Verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro acurácia, veio de vocês. Exatamente, usa demais esses modelos. Eu até lembro que uma vez no doutorado, o meu orientador, o Fernando, ele disse assim: protocolem o protocolo de pesquisa de vocês, né? E a gente foi buscar as bases para fazer o protocolo, mas só tem base, não sei se hoje mudou, mas só tinha base para protocolar os protocolos da área de saúde e só aceitavam protocolos da área de saúde, não aceitavam de outra área. Aí vem o detalhe, porque a gente percebe claramente que a área jurídica, ela absorveu fortemente essa 4ª revolução industrial, né? A advocacia 4.0. A gente vê cada vez mais os juristas buscando se atualizar, buscando implementar essa tecnologia no seu dia a dia. E a gente sabe que medicina é uma área que é fortemente tecnológica, mas a gente não percebe essa aderência do corpo médico, né, para essa medicina 4.0 ou saúde 4.0. E aí eu pergunto a Luiz, o que é que você diria, né, para todos da área de saúde, o que é que fez essa virada de chave da área advocatícia, que talvez ainda esteja faltando para a área de saúde, para que muitos médicos sejam como esses que nós temos aqui, né? Que querem e fazem uso dessa tecnologia no seu dia a dia. A pergunta exigiria que eu conhecesse os 2 ambientes, né? Para que eu pudesse dizer, olha, neste cenário aqui jurídico, ele incorporou a tecnologia como uma cultura da sua atividade por essas razões. Eu não conheço o ambiente médico para fazer a comparação e dizer, olha, aqui não entrou por isso, por isso. Portanto, o que eu vou dizer é um achismo, é um chute. O que eu acho que fez com que incorporasse mais rapidamente na cultura jurídica, primeiro, porque a inteligência primeira que chegou, ela é generativa, mais textual, não é? A nossa tecnologia, a nossa profissão, ela é linguística, né? Ela trabalha com linguagem natural, ela não, ela é interpretativa, textual, né? Diferentemente da ciência médica, né? Que não tem a exatidão das ciências exatas, o que a tecnologia também ajuda muito, porque a capacidade de acerto é quase que absoluta.
E também não tem do direito como tem a questão textual, né? Então, acho que essa é uma barreira, uma desconfiança, né? A nossa estrutura, a nossa profissão, ela tem, a gente tem níveis de correção de rumos. O médico não dá para só segura aqui o paciente que eu vou chamar aqui 4 amigos, só estou com um cara ali na sala, tá de peito aberto, tal, com um entupimento cardíaco. O que é que tu acha aí que vai dar? Esse bicho faz assim, que se der errado, o Tribunal Superior ou de lá de baixo reconsidera, corrige, manda de volta. Não, não é assim, né? Na nossa atividade eu tenho o direito de errar, né? E o Supremo é o que erra por último, mas eu tenho instâncias para, né, por último, tá até arriscado falar isso. Mas é uma expressão, não é um bom momento, mas é uma expressão que é uma expressão que se usa na cultura jurídica. Quem é da cultura jurídica sabe, que diz assim: o Supremo é o que erra, quando erra é o que erra por último. Quando erra, né? Quando Se erra. é que se melhor se eventualmente isso acontecer. Pois bem, então a nossa cultura, né, a nossa profissão tem essa característica, e isso dá muito conforto. Um outro ponto também, talvez aí, volto a dizer, é o machismo, isso mereceria mais, é muito mais dos cabelos brancos do que propriamente da ciência, o que eu estou dizendo. Nós temos 1.200.000 advogados, né? Nós temos uma estrutura judicial convidativa ao litígio. Litigar no Brasil é barato, né? Então, diferentemente da saúde, né? Então, isso contribui muito, porque o advogado e a máquina jurídica, a máquina judiciária, ela precisa ter eficiência, né? Ela precisa ter muitas... Não que o médico não precise, mas a velocidade, o ganho de São velocidade diferentes, são né? diferentes, são bem diferentes. Não sei se esses são os componentes Mas tem efetivos muita lógica no que você efetivos falou. para isso, né? Não sei se é. Acho que na saúde a gente fica muito conectado com a atividade fim, né? Esquece um pouco da atividade meio. Talvez um caminho para a saúde, voltando um pouquinho ao ponto aqui, Dr. Fred, né? Canalizar a energia da inteligência artificial para a gestão, né? E não para a atividade fim. Perfeito. Você ir para a gestão, você racionaliza os recursos públicos, né? Os recursos que sempre serão escassos, né? Sempre serão, tudo tem limite. Você ganha a eficiência e você pode conquistar a sonhada base de dado estruturada, para aí sim, num time 2, num segundo tempo. Lógico que não são estanques, né? Dá para ir fazendo aos pouquinhos. Mas a minha visão para a saúde era focar a inteligência Perfeito. na gestão. E aí, aproveitando, né, saindo para a área de educação, porque, Fernando, você é superintendente de pesquisa, ensino, focado na área de saúde. E aí você tem como meta, eu sei disso, implementar inteligência artificial na saúde. E a gente estava conversando aqui fora, né, sobre essa questão de medicina cada vez mais fazer uso da tecnologia, que faz, mas eu digo assim, no ensino, dentro da graduação, dentro da especialização e tudo mais. O que é que você visualiza no futuro da área de saúde, aí também pegando enfermagem, medicina, Claro. o uso, né, da inteligência artificial e todas essas tecnologias no ensino, na formação dos atuais e futuros profissionais da área? Muito bem. Primeiro, fiquei muito feliz com essa provocação, porque não sei se foi IA que te ajudou nisso, ao ter me provocado no ponto certo, mas ano passado, num Congresso Brasileiro de Educação Médica, que eu tive o prazer de ser convidado, para falar justamente sobre isso, Olha aí. IA na formação, né? Então, primeiro eu vejo sobre a ótica do gap geracional. E eu estava com o auditório cheio, tinham mais ou menos umas 500 pessoas assistindo, que perderam seu tempo, naturalmente, né, me assistindo falar. E aí eu perguntei quem é que usava IA. E uma parte do auditório, bem significativo, levantou a mão.
Aí pedi para que baixasse a mão. E perguntei, eu queria caracterizar aquele público e saber quem era docente e quem era discente naquele ambiente. E aí quando eu fiz essa pergunta de novo, eu falei, só quem é docente levanta a mão. Agora, só os docentes permaneçam com a mão levantada quem usa IA. A grande maioria baixou a mão. O que significa que, por mimetismo, a quem estava usando IA majoritariamente naquele auditório lotado eram os alunos. Então, eu coloco como sendo a grande dificuldade de implementação a planificação. O aluno e o professor, eles têm que usar a mesma ferramenta. Então, entra a alfabetização digital, a literacia, né? Que a gente tem que instrumentalizar os nossos docentes em relação ao uso, naturalmente, que ético e objetivo da inteligência artificial. Do ponto de vista do discente, né, daquele que aprende, a gente tem, como já foi bem dito por Rino, por Fred, falando sobre dados populacionais de larga escala, notadamente no ambiente público, a gente tem uma quantidade de dados que está ficando humanamente muito próximo do impossível, se já não está impossível, de serem geridos ou de serem armazenados dentro desse tipo de memória, nossa memória biológica. Tanto é que não está funcionando isso agora, mas eu uso isso aqui é uma extensão de memória. Cláudio. Isso é a minha extensão de memória, porque está ficando muito difícil a gente. Olha que eu uso para minha atividade de gestão, mas também pode ser utilizado para atividade de prática assistencial. Então, essa quantidade de dados, ela parece que é melhor ser gerido. Parece que, sob o atual entendimento, parece que vai ser melhor gerido com o uso de inteligência artificial. Então, esse é um segundo ponto. Então, quando a gente força o nosso aluno a se capacitar mais, numa lógica pregressa a uma lógica mais contemporânea, isso significava acumular mais dados. Mas a gente tem que partir da premissa que está tornando-se impossível ser um acumulador infinito de dados, porque a tendência do acúmulo de dados é infinito. Então, qual é o meu benchmark? Se a quantidade de dados é infinito, qual é a quantidade de dados suficiente para que eu possa me considerar suficientemente bom e ser aprovado? Então, essa é uma premissa bem interessante da gente parar de metrificar a quantidade de dados acumulado e talvez passar a discutir a qualidade e a velocidade de acesso do dado. Perfeito. E por isso que a inteligência artificial faz muito sentido, né? E aí, voltando, porque tem algumas coisas que são basilares que a gente não pode esquecer. É muito mais difícil, do ponto de vista neuropedagógico, formular uma pergunta do que respondê-la. E esse exercício que está sendo colocado em algumas escolas de saúde globais, a gente muito se orgulha de estar vendo isso implementado no nosso ecossistema de educação e saúde, o estímulo a perguntar. E a gente já começa a ver nas práticas de respostas como é que dois alunos tiveram acesso à mesma ferramenta, porque é uma ferramenta, e submetidos ao mesmo tipo de teste, conseguem formular perguntas tão diferentes que vão gerar respostas naturalmente por plataforma de inteligência artificial também diferentes, algumas mais qualificadas e outras menos qualificadas. Então, o exercício de perguntar, parece que agora a gente, na beirada de uma transição tecnológica, ou vivendo essa transição tecnológica, a gente está voltando para a base da neuropedagogia. E aí não tem como a gente não falar de Paulo Freire, que nos deu essa visão. A própria filosofia. É isso. Então, A escola socrática. A escola socrática. Você voltar a partir da inquietação. Voltar da inquietação. Então, vamos agora começar a ensinar. E aí eu tento finalizar essa parte. Que tal que os nossos professores passem agora a ensinar os alunos a perguntar e não apenas a responder? Agora, para isso, literacia, invertida, né? Exatamente, metodologias ativas. Né? Grupos, obviamente, menores, esquecer aquele modelo de sala. Fui aluno com muito orgulho da Federal de Pernambuco, né? Mas era um modelo que hoje talvez eu seja um pouco mais crítico, quando a gente entende uma sala com 120 alunos e um professor que não está tendo capacidade de feedback, uma relação unilateral de transmissão do conhecimento. Eu vou usar até um termo assim, meio forte, né? O professor virou um robô biológico. Ele faz tudo no processo, mas sem se preocupar em realmente o aluno estar aprendendo. Ou não. Então, assim, o que eu estou colocando são meramente verticais, que quando a gente se aprofunda para cada uma dessas verticais, a gente pode trabalhar para vários e vários subtemas, mas em geral é isso. Quantidade de informação,
A necessidade de reformular o mecanismo de aprendizado e ensino, com foco em ensinar a fazer perguntas. Não é nada de novo, não é a inteligência artificial está trazendo nisso, é ferramenta. E principalmente o gap geracional, que justifica uma preocupação dos ambientes de ensino em promover capacitação para aqueles que estão se propondo a ensinar. Perfeito. Aí, eu vou aproveitar o gancho, Luiz, porque a gente tem um médico aqui que está fazendo mestrado em ciência da computação, né? Aí a gente tem Fernando que coloca muito, na minha opinião, assertivamente, né? Que por conta até de uma enquete que ele fez, né, você viu que o discente usa a inteligência artificial, e o docente não, não todos, né? Mas existe uma parcela, né, que resiste, né? Que ainda não venceu, não quebrou seus paradigmas e resiste o uso dessa tecnologia. Ao ponto que houve aí uma decisão, né, de algumas instituições, até que você colocar isso no ensino fundamental é até justificável, né? Mas expandir isso para o nível superior, eu acho que não. Você proibiu o uso de tecnologias, tem certas instituições que querem proibir, né? E aí você tira a possibilidade de fazer tipo gamificação. Uhum. Mas aí eu pergunto, Fred, o que motivou você ir para essa... Porque veja, você é um médico já consagrado, diretor, diretor do Estado na área de telesaúde, tem uma larga experiência já, né? E ele disse, eu vou fazer um mestrado em ciência da computação. Você é o segundo médico que eu conheço que está fazendo que é você em ciência da computação e Rui fazendo doutorado em engenharia da computação na UPE. O que é que levou você a fazer isso, que pode estimular, e aí até uma conversa que eu tive já, mais de uma com o Mário, nessa que Mário também já fez um MBA em ciência de dados. O que levou vocês a irem para essa outra área, né, buscar esse conhecimento, que obviamente eu imagino que é para complementar tudo que vocês têm de base na área de saúde. Mas isso eu gostaria que vocês dissessem. Bom, eu sempre fui muito próximo, afeto às questões de tecnologia, sempre gostei muito de mexer com isso, né? E aí a minha vida foi me levando sempre para esse caminho. Em 2012 eu fui chamado para trabalhar na EBSER, fui para a EBSER, passei 9 meses em Brasília trabalhando com o pessoal lá e voltei para assumir a diretoria do Hospital das Clínicas a convite do então professor, reitor, professor Anísio Brasileiro. Durante todo esse período eu fiquei na área de gestão, fiz cursos, e, enfim, minha formação basicamente está ligada à área de gestão e governança, tá? Durante essa trajetória eu fui conhecendo algumas pessoas, né, professor Décio e principalmente o professor Alexandre Luna, que foi o cara que realmente me motivou. Ele é o... Foi um AGTIC também. Exatamente. Ele me apresentou a teoria da governança ágil, é um ramo lá da gestão de projetos, é uma ciência que vem sendo implementada, tem um modelo teórico e comecei a me interessar mais sobre isso, até que surgiu uma oportunidade de eu fazer o mestrado no SIM, junto com o professor Hermano Perrelli, que também é meu orientador, exatamente, na área de gestão de projetos, etc. Até essa época... Café Cunhado foi com ele. Isso, exatamente. Até essa época eu tinha a ideia de que para você entrar na área de TI você tem que saber programar em C+, em Sharp, não sei o que. Na verdade, não é isso, né? Ou pelo menos não é só isso. E aí eu comecei, me inscrevi, ele abriu uma linha de pesquisa na área de governança ágil aplicada à saúde digital. A governança ágil é uma teoria que a gente está tentando ver no grupo de pesquisa ao qual eu faço parte com o professor Alexandre, como é que a gente pode pegar essa teoria e adaptar para diversos contextos, né? Então, tem uma colega lá, Fulvia, que está tentando adaptar a teoria da governança ágil para a área da educação, e eu me comprometi a utilizar a teoria da governança ágil na área da saúde digital.
E é esse o trajeto que eu estou seguindo. O professor Luna foi meu chefe de informática do hospital, foi meu chefe de setor de informática, ele passou no concurso da Federal, saiu e aí a gente sempre ficou. Paralelamente, tem alguns projetos, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora jogos sérios, né? Está desenvolvendo essa tecnologia. Temos um projeto, está incubado no Porto Digital e agora a gente vai começar a incubação do Catalisa no Sebrae, para futuramente a gente tentar abrir uma startup, né? Jogos sérios é gamificação ou então jogos lúdicos, né? Que é a forma de você brincar e aprender ao mesmo tempo. É um conceito que ainda não está muito incorporado à rotina das pessoas, né? São técnicas, é uma metodologia onde você ensina coisas utilizando as teorias dos jogos e tudo que o jogo oferece. Um ambiente imersivo, você é um personagem ativo da história, você vai desvendando e executando tarefas ali dentro do jogo como um jogador, mas você aprende, né? O produto da gente, por exemplo, agora a gente está utilizando o jogo sério, onde o jogador é um estagiário de uma empresa de gestão de projetos. Então a empresa recebe um projeto para executar e o estagiário é confrontado sobre diversas situações onde ele tem que usar técnicas de gerenciamento de projetos, do PMBOK e tudo, para poder resolver os problemas de lá. E aí a gente vai orientando. Tipo, olha, tá errado por causa disso, isso aqui, pô, você... Literalmente a culpa será do estagiário. Exatamente. Se der certo, é da empresa o mérito. Se fizer errado, a culpa é do estagiário. Mas a vantagem disso aí, eu acho que é um diferencial do jogo, assim, é que a gente também embute competências comportamentais, que é uma coisa que hoje exatamente, eu sempre coloco, quando a gente conversa com o Alexandre, o grande diferencial desse jogo não é você aprender a fazer a ferramenta, mas como você vai se comportar com um grupo para utilizar aquilo ali. Isso é uma lacuna que várias empresas têm, né? 90% das contratações são feitas por competências técnicas, mas 90% das demissões são feitas por problemas comportamentais. Então, em decorrência dessa trajetória, hoje eu estou aqui na secretaria, a doutora Zilda me chamou, a doutora Zilda é uma grande defensora também da saúde digital, uma grande estimuladora para que a gente consiga implantar isso em Pernambuco. Aliás, esqueci de dizer que quando a gente fez o plano de ação de saúde digital, na verdade foi um grupo de trabalho tripartite com representantes do Ministério da Saúde, do COSEMES e da Secretaria de Saúde, que a gente conseguiu se juntar e conseguiu executar todas essas tarefas. Então o grupo todo está trabalhando nisso. Mas voltando, todas essas tecnologias, independente ou não de serem IA, e a gente também está tentando ver uma forma de embutir IA dentro do jogo, né, para que o player chegue numa situação e a IA consiga adaptar ele, tipo assim, o cara foi ele vai jogar o jogo novamente, a intenção da gente é colocar um IA para que ele siga um caminho diferente, e a IA consiga fazer com que ele tenha, mas esse é o caminho que eu acho que vai caminhar a grande maioria das profissões. Então, pegando um gancho no que o Fernando falou, é inevitável. Todas as grandes revistas e publicações médicas já estão com linhas editoriais de inteligência artificial. New England, JAMA, e por aí vai. Agora mesmo eu li um novo ramo editorial do JAMA, que é o JAMA Catalyze, ou Catalyze, sei lá, que ele fez em parceria com a Deloitte para tratar de assuntos ligados à saúde digital. Então, assim, é inevitável, a gente vai ter que ir. E também, só para colocar, se a gente teve uma notícia agora, né? Sim. Que o Conselho de Educação, o Conselho de Superior está estudando aumentar o percentual de ensino tecnológico na graduação dos alunos de medicina. Isso tem a ver com o que a gente porque está revisitando as DCNs. A gente está em fase de revisitação DCN de medicina, isso. Exatamente. E Mário, até numa das conversas, né, num dos podcasts, Mário disse que, numa das perguntas que eu fiz a Mário, você acha que esse curso que Mário fez, ciência de dados, por vontade própria de ter esse conhecimento. E perguntei, o que é que você acha disso ser incorporado dentro do própria grade do curso de medicina? Aí eu pediria, né, que você trouxesse essa sua, tanta expertise
O que é que contribuiu no seu dia a dia da área médica essa especialização em ciência de dados? E se você acha que isso deveria ser uma formação obrigatória para os médicos? Sem dúvida, a motivação, o próprio nome está dizendo, a gente gere muito dos dados. Nosso dia a dia é gestão, seja os dados de um indivíduo, de uma população, ou qualquer segmentação que você quiser. A minha motivação foi porque, mesmo eu vindo do mundo da pesquisa, o entendimento de banco de dados já era um negócio complexo. E a estruturação para análise disso era mais distante ainda. Estou falando especificamente do meu case, mas quando você fala do ponto de vista de fazer parte da grade curricular, eu vejo como absolutamente irreversível. Assim, é uma coisa que não tem muita alternativa, e aí tem todas as vertentes, quer seja melhor manejo dos dados, na questão da ciência de dados, da mineração de dados, que é algo que na saúde ainda é extremamente escasso, mas tem um monte de outras possibilidades, como a telemedicina. Ele falou de jogos sérios podem servir até para diagnóstico, tem tantas outras oportunidades em que a tecnologia, a IA, a ciência de dados de modo geral, vão se tornar oportunidades para esse médico do futuro, fazendo um contraponto do que também foi discutido semana passada, do que a gente vai perder. Talvez algumas coisas cuja automação vai conseguir um resultado tão bom ou superior, essas profissões vão começar a ter alguma limitação de atuação, e a gente vai ter que abrir o olho, abrir essa vertente de novas possibilidades que certamente vão surgir para a área de medicina. É interessante que anos atrás eu fui convidado por um procurador do Tribunal de Contas do Estado, que ele tem um curso chamado Ricardo Alexandre, você deve conhecer. E aí ele me convidou para preparar, que ia ter concurso para o Tribunal de Contas, e ele queria preparar um curso para formação. E aí ele me deu a ementa para eu dar uma olhada, focado na parte de tecnologia, né? Aí eu comecei a ler a ementa, só que quando eu terminei de ler a ementa, 80% da ementa parecia que o concurso era para controladores, né, internos e externos. Só que parecia que era um concurso para analista de tecnologia, porque a quantidade de disciplinas que pediam para o concurso, banco de dados, conhecimento de mineração, aí eu disse, rapaz, isso aqui é concurso para controlador ou para analista de sistemas? E você vê que há tendência cada vez mais de todas as áreas, né, trabalharem fortemente com tecnologia. E aí, como a gente está agora começando a caminhar para os finalmente, né, aí eu venho perguntar a Luiz, e aí essa é uma pergunta que vai para todos, né? O que é que você imagina para a sua profissão do direito, né? E obviamente para os demais de saúde, como será a área advocatícia daqui a 10 anos? Olhando para o que nós temos hoje. Difícil, né? Difícil. Difícil. Eu vou respondendo dentro do contexto e voltando um pouquinho ao que o Fernando falou, é sobre a educação, né? Que é uma paixão minha também. E vejo que ele também gosta. Entre o banco de dados, que a gente até falou aqui da capacidade de acumular essas informações, a máquina, sem sombra de dúvida, nos supera em muito, né? Entre o banco de dados e o ser humano, eu tenho o algoritmo, né? Do ponto de vista, na minha visão assim, muito superficial, do ponto de vista da educação e por via de consequência da excelência das profissões, falando de um modo mais abrangente, o fortalecimento da base conceitual, né, do beabá do seu conhecimento é que vai tirar toda a potência da inteligência artificial no uso da atividade profissional. Então, eu não tenho capacidade de avaliar a ideia, essa minha ideia em concreto na medicina. Mas, em termos de educação, né,
mudam os escopos, mas o eixo do aprendizado é o mesmo. Se você sabe os princípios, se você sabe os contextos, melhor dizendo, se você sabe os conceitos, né, o uso da informação se torna mais consistente. E a ferramenta fica como efetivamente ela o é, uma ferramenta. Se você não domina os conceitos, se você não domina os princípios da sua ciência, seja ela qual for, você terá uma massa enorme de dados, você terá uma capacidade de processamento enorme desses dados, você terá um algoritmo que vai lhe dar informações de boa qualidade, mas você não terá a capacidade que é inerente ao ser humano de sentir se aquilo está ok, sentir A se interpretabilidade, bate né? com os conceitos e os fundamentos. Então, para a educação, que prepara todas as pessoas, o fortalecimento conceitual. Há uma angústia muito grande das pessoas, uma cultura muito grande de aprenda a fazer em 10 lições. Há uma cultura dos 240 Isso é caracteres. trágico. Há uma cultura de não ler mais do que 5 linhas. Há uma cultura de mandar o áudio. Há uma cultura de não ler o WhatsApp que tem mais de 10 palavras. Então, isso interfere, impacta profundamente na essência de qualquer conhecimento humano, que é a falta de verticalização conceitual e principiológica de qualquer ramo do conhecimento. Portanto, teremos simplesmente base de dados com algoritmo, uma potência enorme, e do outro lado da tela, um sujeito que não tem o conceito, que não tem a consciência. Então, é preocupante o advogado de daqui a 10 anos, quando eu tenho 1.200.000 pessoas e o maior acervo processual judicial do mundo ser no Brasil, né? É difícil. É isso que Luiz colocou. É interessante que aqui, como instituição de ensino, porque assim, eu sou muito de fundamentar. E é uma das preocupações, né, que quando ele veio, ele disse assim, Álvaro, eu gosto que fundamente mesmo. Porque a gente tem essa visão hoje dos alunos que querem cápsulas de conhecimento, né? Eles precisamos querem encontrar aprender. um termo, Querem um o equilíbrio. finalmente e não querem o fundamental. Exatamente. E aí você vira só um replicador sem entender o que é que está ali por trás e o que é que motiva aquilo, né? E essa foi talvez uma das características boas que eu achei dessa instituição, que ela tem essa preocupação de dar essa fundamentação nos conceitos, né? Os conceitos basilares. Isso é importantíssimo. Sim. E aí eu passo para Fernando fazer suas considerações, né, em relação a como será a medicina daqui a 10 anos. Essa tá super fácil, porque recentemente, né? Dois fatos significativos. A gente está, na instituição que eu trabalho, né, o IMIP, a gente está aproveitando ainda de forma acho, bastante propositiva, agora na metade do ano, retrabalhar alguns conceitos de visão, e a gente estava com a visão escrita para 2034. Então, a primeira coisa que foi modificada foi que a gente vai antecipar a nossa visão, porque está ficando um exercício, não é de futurologia, mas de tarologia. A gente tem uma visão assertiva em 10 anos. Então, a gente diminuiu para 5, a gente está muito feliz em ver se a gente consegue chegar a 30% da nossa visão até 2030. Tá? Então, realmente, a discussão de 10 anos, ela é desafiadora, mesmo para IA. E uma pessoa que foi, talvez tenha sido a pessoa que ganhou mais dinheiro com PowerPoint na história, né, que foi Bill Gates, ele já se antecipou a essa sua pergunta e disse que em 10 anos a inteligência artificial vai substituir os médicos e os professores. Claro que deve estar contextualizado isso e eu não tive acesso a essa frase, mas foi uma frase que rodou o mundo, né, Fred? É impactante, né? É impactante, né? Curiosamente, um outro player muito importante do ambiente de inovação em saúde, um inglês, que ele é um investidor e passou no rol de carteiras de empresas investidas, inclusive um especialista em robótica com IA, algo em torno de 4 bilhões de libras esterlinas, já passou pela mão
pela mão dele, e ele é detentor de algumas patentes bem significativas. Ele também foi absolutamente enfático de que o papel, inclusive esse último bastião, no nosso, né, enquanto cirurgião, né, esse último bastião de imaginar, não pode ser que substitua o clínico, aquele que gera, mas o cirurgião, ele vai ter sempre o espaço cativo. Também não. Algumas dessas, e aí foi no último evento do Astro Frontiers, que foi há uns 30 dias atrás, ele já mostrou algumas tecnologias em estágios pré-clínicos e outras já em atuação prática, que podem vir a substituir com algum grau de eficácia. Claro que o que a gente está Isso atual, né? Isso atual. E aí eu entro para o ponto mais profundo dessa discussão. Talvez o que a gente tem que discutir é que, com certeza, o médico e o professor de hoje, eles podem vir a não existir em 10 anos. No formato de hoje. Vai continuar a existir a necessidade, de eterno, de médicos e de professores. Perfeito. E eu fico muito feliz de poder me enquadrar nesse binômio. O que a gente tem que fazer nesses próximos, nem mais 10 anos, mas nos próximos 5 anos, a gente se reinventar para continuar sendo útil daqui a 5 anos. E esse é um processo contínuo de melhoria, de aprendizado e de interiorização de tecnologias com um senso muito crítico. E gostei muito, Luiz Mário, quando você colocou a necessidade de fundamentação. E talvez esse seja o ponto pilar da gente estar discutindo a perenidade de nossas profissões e de tantas outras, sobre essa bem aspiado ameaça de substituição de mão de obra ou mesmo de extinção que a inteligência artificial nos apresenta. Esse conceito, né, que eu também achei muito relevante, né? Ele disse que não vão existir mais médicos e professores, não vamos dizer que ele está errado, mas com certeza eu corroboro com a ideia de talvez não existam no formato que nós temos hoje. Isso é claro que essa forma atual, ela é, vamos dizer assim, muito falha em vários aspectos. E a tecnologia vem contribuir com essa mudança. E aí, hoje a gente já pode ter os professores se reinventando e também médicos se reinventando, né? E uma coisa que quando você estava falando, eu me lembrei, num dos outros podcasts, foi o 7º, se eu não me engano, eu fiz com o Fernando Buarque. E ele falou uma frase bem impactante, né? Ele disse que o grande problema hoje é que a gente está formando profissionais para profissões que talvez não existam mais em breve. E hoje a gente ainda tem muita gente sendo formada nessas profissões. Então isso também é muito impactante, né? E aí eu pergunto a Fred, o que é que você imagina para a saúde pública? Para complicar um pouquinho mais. Complicou muito, né? Como ela vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei se o que eu vou falar é um exercício de futurologia ou a expressão de um desejo pessoal. Essa que é a verdade, né? Eu acho que eu não vejo com maus olhos a tecnologia, eu acho que a IA veio realmente para nos ajudar. E eu vou mais além, eu acho que ela vai fazer com que os médicos se centrem naquilo que é o essencial, né? De atender e de cuidar das pessoas. A gente se afastou um pouco disso aí, sendo bem sincero. São todos eles? Não. Tem médicos que você vê que abraçam a profissão dessa forma, mas não é o usual. Eu acho que se você for, por exemplo, traçar um paralelo, um exemplo do que é a prática médica, quando você pega um paciente, começa a conversar com ele e se preocupa muito mais em anotar as coisas, fazer solicitação de exame, etc, etc, do que ouvir, do que mergulhar nas palavras, do que abraçar os fundamentos da medicina, etc. Nesse aspecto, sim, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar muito. E quem não tiver disposto a mudar esse tipo de perfil, não vai conseguir, tempo, não. né? Exatamente. Você pegar aquele tempo que você tem com o seu paciente e centrar naquilo que é mais importante. No final, tua consulta vai estar registrada da mesma forma que a IA vai te ajudar, os exames vão estar solicitados da mesma forma, você não precisa estar gastando tempo, mas você vai gastar mais tempo ouvindo o paciente, humano, né? não interrompendo ele, que é uma coisa que hoje se diz, né? É difícil ter um médico que escute uma consulta e em 10 segundos não interrompa o paciente, certo? Então,
Eu acho sim, aí eu concordo. Os médicos do futuro não serão iguais aos de hoje, mas eu vejo isso como uma coisa boa. Eu desejaria que os médicos hoje tivessem um perfil diferente, que se preocupassem, que gastassem mais tempo ouvindo o paciente, etc. Tive consultório 10 anos. Depois eu terminei tomando a decisão de sair, muito disso eu via no meu consultório, entendeu? Eu diria que tem até um autor que publicou dizendo que devia ser criado uma especialidade chamada cardiopsiquiatria. Porque quando o doente vem, que você tem tempo para escutar, você vê que muitas das doenças cardiológicas que ele tem são decorrentes de depressão, ansiedade, pessoas que não têm como conversar. Exatamente, aí chega para você. Chega para você. Então, eu acredito que a inteligência artificial e todos esses recursos de telemedicina ou IA embutida na telemedicina vão nos ajudar a criar um médico diferente. E aí eu concordo, realmente a gente não vai ter mais médico como tem hoje. Eu tô torcendo. Se realiza. Desculpa, com relação à saúde pública, com certeza mais inclusão, mais acessibilidade. Isso é uma coisa que a telemedicina, a telesaúde tem como consequência, tem como valor embutido, é você dar acesso a pessoas que hoje não teriam acesso a um sistema formal. Então, bota um celular na mão de uma pessoa que está distante e consiga fazer com que ele fale com um cirurgião cardíaco, com um neurologista, com um oncologista, isso não tem valor, meu amigo. Isso não tem valor. Isso aí, a telemedicina, a telesaúde está aí para fazer isso. Então, o que eu queria era isso, era incluir o maior número possível de pessoas dentro desse sistema público para que elas tenham acesso à saúde. Perfeito. Em parte, o que você falou, Fred, Mário já tinha dito, essa questão do ganho, né? Afinidade de alma aqui. E aí, Mário? Inevitavelmente, eu tenho, assim, a tendência de lhe perguntar daqui a 10 anos com a robótica. Porque teve uma das conversas que a gente falou, né, que eu não esqueço dessa frase, né, que o Mário chegou e disse assim, olha, a maioria dos médicos, quando vamos falar quem está operando você não é o robô, não, sou eu, viu? Sou eu que estou controlando o robô. Já bem claro. Aí eu pergunto, mas você acha que daqui a 10 anos vamos ter robôs sem intervenção humana? O que você acha? Fernando já adiantou aqui, né? Talvez antes, bem antes disso, mas sem dúvida está no mapa da indústria que a automação chega a uma automação nível 5, que eles chamam, que é a automação completa, tanto para tomada de decisão, quanto para eventual reparo de alguma coisa, até evitar que um acidente aconteça, né? Já existe, já está desenhado fusão com realidade aumentada. Muito do que a gente tem na IA hoje vem lá de trás, que vem da visão computacional, que também estava relacionado com a robótica. Então, Deep Learning, Machine Learning cresceu demais com visão computacional. Então, a gente tem uma mistura muito grande. E sim, eu acho que a gente vai chegar a níveis de automação que a gente não consegue visualizar hoje, porém eu não consigo ver a ausência de uma figura humana participando dessa relação no momento de fazer um procedimento cirúrgico. Né? Ele vai fazer um transplante cardíaco com um robô, ele vai querer segurar na mão do Dr. Fernando, saber o que é que vai acontecer. Um outro aspecto que eu vejo no futuro, e pegando o gancho do Fred, eu acho que isso não é muito longe, não. A gente tem uma fragilidade muito grande em entender a jornada das patologias, da doença. O que é aquele doente com câncer X, Y, como é que foi até chegar ali? Como é que foi o tratamento dele? Foi eficiente? Isso eu acho que para a saúde pública é algo que está... Não são 10 anos, eu acho que bem antes disso a gente vai conseguir intervir nesse aspecto. E por último, pegando o gancho agora do Luiz e Mário, nós fomos treinados para valorizar muito quem tinha um banco de dados muito grande, ou seja, professores que tinham um repertório gigantesco e que tinham desenvolvido seus algoritmos e conseguiam aplicar muito bem em seus pacientes. Eu acho que a gente vai começar, e não é tão bem, não sei se deu 10 anos bem antes disso, a valorizar outras habilidades, como empatia, como foi citado agora há pouco, e isso vai ter um aspecto, eu imagino, muito positivo. Papagaio também tem banco de dados. Formiga tem, né? Olha, todos vocês devem assistir
esse podcast mais de uma vez, porque a quantidade de informação que esses especialistas com muita experiência, cada um na sua área, na sua especialidade, né? Temos aqui cardiovascular, oncológica, é cardiovascular também, né, Fred? A sua. Cardiologia. Mas aí trazendo tudo isso para a telemedicina, né? Telesaúde, que é justamente algo que é fundamental, como já foi dito aqui, a gente levar para as áreas onde a gente não tem esses especialistas a possibilidade deles apoiarem. E Luiz, com toda a experiência que ele tem na advocatícia, né? Na área de como juiz e como advogado. Então, espero que gostem desse podcast, desse formato que foi diferenciado e assistam todos os outros 10 podcasts, que todos com professores, doutores de várias áreas, né? Da área de saúde, da área de direito, da área de tecnologia, de computação, todos com um rico conhecimento para ser transmitido. Então, um abraço e até o próximo podcast. Café com Iá.